E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu queria ter feito esse vídeo mais cedo, quer dizer, ontem, né? Hoje é 17 e era pra mim ter feito ele dia 16. Só que os meus funcionários, eles se deram folga. Então, se eles não fizerem a parte deles, eu não consigo fazer a minha. E não tem como eu ficar jogando, sabe? Eu não sei. O único jogo que eu sei jogar é aquele do Bob Esponja. Então, eu tô fazendo aqui as pressas para não deixar vocês sem vídeos. Gente, já vou falar também da narração. Ai, meu cabelo tá tão rebelde. Eu tenho que fazer a progressiva, mas eu tô... Ai, gente, eu tô com preguiça. Eu vou falar sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real. Essa história é bem fofinha. Sinceramente, eu adorei ela. Ela vai entrar também na playlist Mamão com Açúcar. Que na playlist Mamão com Açúcar só temos histórias doces de maridos e namorados. Só tem história mesmo bonitinha, sabe? E essa vai entrar lá. Pra quem ainda não foi na playlist Mamão com Açúcar, indico que você assista. Tem 13 vídeos lá. Gente, não se esquece de curtir o vídeo, tá? De comentar, de pá, é de graça, 3 vezes na semana e já ajuda aqui o seu canal. Um beijo e até logo! Depois de uma briga com meus pais, fugi de casa para buscar refúgio com meu irmão. Alexander Hayes não teve escolha a não ser me levar de volta para sua base de treinamento. Alguns garotos que estavam jogando se reuniram imediatamente ao redor. Alexander, você é um safado! Como pôde colocar as mãos em alguém tão jovem? Alexander chutou o garoto. Cala a boca, essa é minha irmã biológica de verdade. Chloe Hayes, diga oi. Meu irmão acariciou levemente minha cabeça. Olá! Falei obedientemente, ajeitando a franja que Alexander havia bagunçado. Os garotos instantaneamente pareceram homens das cavernas, pulando e segurando o peito como se tivessem sido atingidos, com sorrisos exagerados. Meu Deus, a voz dela é tão doce e meu coração está batendo mais forte. Alexander os afastou com desgosto, me protegendo atrás dele como uma galinha protegendo o filhote, batendo mais forte o caralho. A voz da minha irmã é naturalmente assim. Não criem ilusões. A porta da sala de treinamento foi empurrada. Alguém gritou. Julian Blackwood está aqui. Os meninos que estavam descontraídos imediatamente pararam de sorrir, voltaram para seus lugares e colocaram os fones de ouvido. Ao ver quem era, a expressão do meu irmão mudou um pouco. O olhar do homem demorou-se na minha saia plissada rosa por alguns segundos, sua voz tão fria quanto sua aparência. Pessoal, 3 horas extras de prática. Ninguém ousou fazer barulho. A atmosfera caiu em silêncio absoluto. Capitão do time Fly Julian. A atual estrela extremamente popular dos esportes de alto nível, que não só tem talento incomparável, mas também um rosto que rivaliza com qualquer ídolo. Só que sua personalidade é tão arrogante e fria que faz as pessoas recuarem. Sentindo o olhar dele, resolvi arriscar. Dei um passo à frente e cumprimentei obedientemente. Olá. Julian abaixou os olhos com voz neutra. Fale direito. Pare de agir de forma infantil. Fiquei ali, um pouco atônita. Depois que Julian saiu, Alexander deu um tapinha no meu ombro de forma reconfortante e disse: Chloe, não leve a sério. Julian não é uma pessoa ruim. Ele só naturalmente não gosta de garotas com estilo delicado. Os outros intervieram. Não fica triste. Julian odeia vozes fofas e vestidos de princesa, mas nós adoramos. Sim, você é muito fofa. Vamos nos adicionar no WhatsApp. Alexander entrou novamente em modo defensivo. Aviso final, minha irmã acabou de entrar na faculdade. Ela é muito inocente, então nem pensem nisso. Depois ele olhou para mim falando com sinceridade. Chloe, ignora esses caras. Se são amigos do seu irmão, não podem ser grande coisa. Os outros torceram os lábios. Vai ver, sua irmã já namorou e só não te contou. Meu coração disparou, e apertei o celular com força, ignorando a enxurrada de novas mensagens que surgiam do meu namorado online. Meu irmão respondeu com confiança. Impossível, minha irmã é a mais doce. Naquela noite, me recusei teimosamente a voltar para casa, e Alexander ficou preocupado em me deixar sozinha em um hotel. Ele encontrou um quarto vazio na base e arrumou tudo para mim. Chloe, vou ficar bem ao lado. Me liga se precisar de qualquer coisa. Ok, obrigada, Alexander. Depois que fechei a porta, finalmente tive coragem de abrir o celular. As mensagens não lidas do contato fixado mostravam 99 plays. Bebê, hoje não jogamos nossas partidas em dupla. Amor, você já jantou? Tudo bem, eu espero por você. Amor, já faz 2 horas. Eu sinto um pouco sua falta. Hahaha, amor. Alguém no fórum disse que se a namorada não responde por mais de 3 horas é porque encontrou outra pessoa. Que bobagem, eu não acredito nisso. Senti um alívio estranho. Cliquei na próxima mensagem de voz, e a voz grave e levemente rouca dele soou. Amor, esse cara é melhor que eu. Ele vai te comprar um conjunto completo de skins?
Ele lembra da sua menstruação? Ele tem tanquinho? Transferência 1314. Transferência 5.200. Amor? Você ainda me quer? Digitei rapidamente para tranquilizá-lo. Não pensa demais. Fui ver meu irmão e não tive tempo de olhar o celular. Ele ficou tão animado que até errou na digitação. Hehe, eu sabia que o bebê ainda me ama. Amor, por que você parece um pouco triste? Eu nem sabia como ele percebeu isso com uma única frase. Mesmo assim, respondi com sinceridade. Briguei com meus pais e um amigo do meu irmão parece não gostar muito de mim. Ele ficou imediatamente indignado. Não gosta de você? Ele merece isso? Como alguém pode ser tão cego? Ele devia ir se olhar no espelho. Da próxima vez que esse cara falar, eu vou xingar ele por você. As habilidades de provocação do meu namorado online eram as melhores que eu já tinha visto. Durante as férias de verão depois do vestibular, fiquei em casa jogando sem parar. Depois de ganhar mais de uma dúzia de partidas seguidas, acabei caindo em um grupo. Eles estavam com o microfone aberto, conversando animadamente, mas jogavam muito mal. Joguei sério, mas no fim ainda perdemos por pouco. Depois da derrota, eles culparam a mim e a outro cara, dizendo que não tínhamos espírito de equipe. Nunca fui boa em discutir. Mal consegui dizer algumas palavras antes de ser interrompida. Quando eu já estava prestes a engolir a raiva, o cara que estava em silêncio falou calmamente. Já vi vaso sanitário no banheiro, mas nunca na boca de alguém. O grupo ficou irritado. Por que você está xingando? Ele riu. Eu não xinguei ninguém. Eles entenderam e disseram com sarcasmo. Está defendendo ela assim, é o idiota dela? Vocês são tão bons em jogar a culpa nos outros. São chefes? Ele enfrentou 3 sozinho, sem recuar nem por um segundo. O grupo acabou tão constrangido que pediu desculpas e saiu. Depois disso, nos encontramos mais algumas vezes por acaso, e acabamos nos adicionando no WhatsApp. Só então percebi que, apesar da língua afiada, ele era na verdade um cachorrinho doce que sabia muito bem confortar as pessoas. Vendo que eu não respondia há um tempo, ele mandou. Querida, quero te ver. Tentei mudar de assunto. Você disse que tem tanquinho, é verdade? Ele respondeu com um sticker tímido. Se eu tiver, a gente pode se encontrar. Hesitei. E se você não gostar de mim quando me ver? Como isso seria possível? Eu estaria louco? Ele acrescentou com cuidado. Amor, não importa como você seja, eu vou me apaixonar por você à primeira vista. Percebi que ele achava que eu tinha insegurança com minha aparência. Não dava para culpá-lo. Ele já tinha sugerido nos encontrarmos várias vezes, e eu sempre desviava com desculpas. Fiquei um bom tempo sem saber o que responder. Ao ver a bateria fraca, decidi procurar meu irmão para pegar um carregador. Mas assim que abri a porta, esbarrei diretamente em alguém. Levantei o olhar e encontrei os olhos frios de Julian. De tão perto, os traços dele eram ainda mais impactantes. Pálpebras finas, cílios longos e uma pequena pinta no nariz alto. Marcante. Mano. Olá, Julian. Corrigi minhas palavras no último segundo, olhando nervosa para minha camisola do Lotso e o laço combinando no cabelo. Era exatamente o tipo de roupa fofa que ele mais odiava. As sobrancelhas de Julian se franziram quase imperceptivelmente. Chloe. Pisquei, surpresa por ele realmente saber meu nome. Você pode ficar aqui, mas precisamos estabelecer algumas regras básicas. Ok. Primeiro, não tente se aproximar de mim. Não tenho interesse em fazer amizade com crianças. Assenti. Reddit contos e afins. Segundo, a menos que seja necessário, mantenha ao mínimo a comunicação e o contato. Terceiro, pare de agir de forma fofa o tempo todo. Observei as costas de Julian enquanto ele seguia em direção ao banheiro. Meu irmão saiu do quarto depois de ver minha mensagem e me entregou o cabo de carregamento. Chloe, o Julian foi grosso com você de novo? Balancei a cabeça. Alexander bocejou. O Julian só não sabe falar com cuidado. Muitas garotas que se declararam para ele acabaram chorando de raiva. Seja uma boa menina e ignora ele daqui pra frente. Vai dormir. De volta ao meu quarto, meu namorado online enviou uma foto. Dedos longos levantavam a barra da camisa com os nós levemente avermelhados. Sob a luz fraca, os músculos do abdômen pareciam ainda mais definidos. A parte inferior da imagem escurecia, deixando apenas um contorno sugestivo. Como alguém que cresceu com os avós e quase não tinha contato com o sexo oposto, eu nunca tinha visto algo assim. Corando, enterrei o rosto no travesseiro e depois de um tempo respondi. É bem definido. Alexander estava obcecado por academia ultimamente, sempre pedindo para eu avaliar os músculos dele. Então, elogiar não devia ser estranho, certo? Tudo bem, 18. Fiquei confusa. Você não tem 21 anos. Será que ele tinha mentido sobre a idade? A tela mostrava que ele estava digitando. Amor, então você se importa com isso? Na verdade, o que eu quis dizer antes era no estado relaxado. 21 não é impossível se eu me esforçar. Você pode conferir quando nos encontrarmos. Reddit contos e afins. Se eu estiver mentindo, não levanto a cabeça nunca mais. E não estou falando da de cima. Olhando aquela conversa confusa, finalmente entendi o sentido, e o calor no meu rosto voltou com força. Resmunguei mentalmente. Que provocador. Respondi rapidamente. Boa noite. Naquela noite dormi mal. No sonho, depois de muita insistência dele, aceitei nos encontrarmos. Mas quando cheguei ao cinema privado, ele não estava. Quando a ansiedade já era insuportável, alguém tocou meu ombro. Virei feliz. Mas não era ele. Era o rosto bonito e intimidador de Julian.
Tentei recuar, mas ele me puxou de volta, me prendendo entre os braços e se inclinando devagar. Uma sensação opressiva me envolveu completamente. Chloe, quer conferir? Acordei de repente. Enquanto lavava o rosto, não sabia se era efeito do sonho. Mas não conseguia ignorar a sensação de que o banheiro da base era estranhamente parecido com o fundo da foto que meu namorado online havia enviado na noite anterior. Durante a aula de matemática avançada, meu irmão mandou uma mensagem no WhatsApp. Chloe, o Julian vai pagar um jantar caprichado hoje. Não vá para a cafeteria depois da aula. Eu passo aí para te buscar. Pensando no meu acordo de 3 pontos com Julian, eu já estava prestes a recusar educadamente. Mas Alexander mandou um áudio. Meu celular está acabando a bateria. Não saia do portão. Já estou chegando. Não tive escolha a não ser guardar o celular e correr até o portão da escola. Logo, uma Ferrari branca parou na minha frente, atraindo olhares invejosos dos alunos que passavam. Nem prestei atenção no carro de luxo, procurando pela scooter elétrica do Alexander, até que o motorista abaixou o vidro e disse friamente: Chloe, seu irmão foi parado por não usar capacete. Mesmo de óculos escuros, Julian foi reconhecido. Alguns estudantes próximos gritaram seu nome e correram até ele. Julian, é o Julian mesmo. Sou seu fã. Entra. Julian disse de forma direta. Eu estava prestes a abrir a porta do passageiro quando ele avisou. Senta atrás. Depois que me acomodei, Julian acelerou levemente e fez um gesto de desculpa para os fãs. O banco da frente é reservado para minha esposa. Soou como explicação, mas também como um aviso. Ah, belisquei nervosamente o laço da minha saia, tentando responder. Ela deve ser muito bonita, né? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder com a voz baixa. Ela é bem tímida. Ainda não nos conhecemos pessoalmente. Mas não importa como ela seja, ela é a mais bonita para mim. Meu irmão já tinha dito que Julian vinha de uma família muito rica e que os esportes eram apenas um hobby para ele. Para alguém como ele ter um relacionamento sem nunca ter se encontrado pessoalmente, devia ser algum tipo de acordo entre famílias. Não parecia algo como o meu namoro online. Vendo um leve traço de solidão nele, tentei consolar. Talvez vocês já tenham se visto antes e só não se reconheceram. Impossível. Pessoas que se amam têm uma conexão. Eu reconheceria ela à primeira vista. Ao falar dela, o canto dos lábios de Julian se curvou levemente em um sorriso bonito. Mas quando ele olhou para mim, a expressão esfriou. Alexander disse que você é minha fã? Fiquei em choque. Como meu irmão conseguiu falar isso também? Arrume outro jogador para admirar, Julian disse com naturalidade. Espero que entenda. Minha namorada não gostaria que eu tivesse uma fã que ficasse me encarando por mais de 10 segundos. Desculpa. Desviei o olhar constrangida. Chegamos ao restaurante em silêncio. Assim que desci do carro, os meninos me cercaram. Sem Alexander ali para me proteger, fiquei um pouco sobrecarregada. Chloe, já que seu irmão não está aqui, vamos nos adicionar no WhatsApp? Reconheci o garoto mais animado do outro dia, Jason Smith. Os outros riram. Julian, olha isso! Tem um cara dando em cima da Chloe. Olhei instintivamente para Julian, esperando ajuda. Namorar não é proibido no time. Não precisam me reportar. Julian nem levantou os olhos, apenas continuou mexendo no celular. Ao mesmo tempo, meu WhatsApp não parava de receber mensagens do meu namorado online. Amor, você esqueceu do beijo de bom dia hoje. Beijinho. Aliás, amor, conheci uma garota cuja voz parece um pouco com a sua. Mas não se preocupe, nem olhei nos olhos dela. Ela claramente está forçando uma voz fofa. Nem chega perto da voz natural do meu bebê. Amor, não sou incrível? Pode recompensar seu bom menino com um abraço quando a gente se encontrar? Esperar pela comida era incrivelmente entediante. Jason e os outros sugeriram jogar uma rodada de um jogo e me convidaram para participar. Minha recusa educada falhou, então tive que pausar a conversa com meu namorado. Estou saindo com amigos agora, te mando mensagem mais tarde hoje à noite. O outro lado instantaneamente virou um bebê chorão. Amor, quantos amigos? Garotos ou garotas? Tudo bem, não estou com ciúmes, só estou perguntando casualmente. Eu. 5 ou 6, todos caras. No segundo seguinte, Julian de repente se levantou da cadeira me assustando. Um companheiro perguntou. Julian, você quer adicionar nossa Chloe como amiga no jogo e jogar uma rodada juntos? Também não pude deixar de me sentir um pouco esperançosa. Como ex-fã das habilidades dele, não resisti a querer aproveitar a chance de jogar com meu ídolo, Julian. Eu não jogo partidas casuais. Mostrei minha tela de jogo tentando me provar. Na verdade, minhas habilidades são boas. Não vou te prejudicar. Dá uma olhada. Desculpe, não adiciono o sexo oposto. Além disso, não esqueça nossas 3 regras. Julian nem se dignou a olhar para o meu celular. Ele se levantou e saiu, exibindo sua autodisciplina dessa forma. Essa resposta era esperada pelos companheiros de equipe. Não fique triste, Chloe. Mesmo sem Julian, o resto de nós pode te carregar. Jason percebeu minha decepção e se inclinou perto do meu ouvido para me confortar em voz baixa. Eu o afastei inconscientemente. Eu realmente não gosto de contato próximo com pessoas que não conheço. Chloe, Alexander disse que você nunca joga, então vamos começar pelo mais fácil. Jason parou no meio da frase e me olhou incrédulo. Espera, Chloe. Seu tempo de jogo é ainda maior que o meu. Eu jogo em segredo, acrescentei suavemente. Não conte para o meu irmão. A boca de Jason se contraiu e ele deu uma risada seca. Você é uma garota bem única, não é? A partida terminou.
Os meninos me olharam com uma mistura de empolgação e espanto. Caramba, é como ver uma Julieta arrancar um salgueiro chorão na vida real. Chloe, com uma cara tão inocente como seu estilo de jogo pode ser tão brutal, você tem um pouco do estilo do Julian. É uma pena que Julian não tenha vindo agora há pouco, senão ele definitivamente mudaria de ideia sobre você. Alexander chegou atrasado, segurando uma multa de trânsito e um capacete verde recém-comprado. Os meninos mudaram de assunto rapidamente, sem mencionar uma palavra sobre meus jogos. Depois que comemos e bebemos à vontade, de volta à base, todos se reuniram em grupos de 2 ou 3, rindo e brincando. Só o ambiente ao redor de Julian estava assustadoramente pesado. Desde que voltou, ele ficava olhando para o celular, como se quisesse fazer um buraco na tela. Alexander não fazia ideia. Quem irritou o Julian? Jason. Não faço ideia, mas quem conseguir deixar nosso Julian tão nervoso é definitivamente alguém incrível, eu admiro. Vamos todos tomar cuidado hoje, ninguém vai querer ser alvo. Alexander olhou para mim e avisou. Especialmente você, Chloe. Fique longe do Julian. Ok. Aliás, Chloe, você está fora há alguns dias. Quando pretende voltar para casa e pedir desculpas para a mamãe e o papai? Baixei a cabeça, permanecendo em silêncio. Alexander suspirou. Chloe, você sempre foi a mais obediente desde criança. Por que tem que ser tão teimosa com isso? Alexander, estou com um pouco de sono. Dei um sorriso leve para ele e fui direto para o quarto. Só no tempo que levou para comer, meu namorado online já tinha enviado mais de uma dúzia de mensagens. Respondi pacientemente uma por uma. Ele enviou um meme chorando. Querida, esposa, eu menti. Estou com ciúmes, me importo muito e estou extremamente infeliz. Os homens lá fora são todos problemáticos. Não dê seu contato para nenhum deles. Tarde demais, Jason já tinha adicionado meu WhatsApp. Além disso, ele não era também um homem que insistiu tanto para pegar meu contato naquela época? Esqueceu tão rápido? Meu namorado online ficou tão bravo que nem conseguia digitar direito. Por que ninguém te ajudou a rejeitar isso? Se eu estivesse aí, com certeza não teria deixado isso acontecer. Durante a festa, bebi secretamente bastante do uísque que Julian trouxe. De manhã cedo, minha boca estava terrivelmente seca. Fui até a sala pegar um copo de água. Empurrei sonolenta a porta do quarto entreaberta e me preparei para voltar a dormir. Quando me virei, meu braço bateu em algo duro. Após um gemido abafado, fui levantada da cama com força, como um pintinho. Acordada à força, olhando para a decoração luxuosa ao meu redor e para o rosto sombrio do homem, meu cérebro de ressaca ficou imediatamente sóbrio. Julian estava usando apenas shorts. As linhas musculares do tronco nu eram tão suaves e bonitas quanto uma escultura. Um colar de prata na clavícula brilhava com uma luz fria, realçando ainda mais seu pescoço longo e claro, e sua maçã do rosto tinha um leve rubor rosado. Sua cintura magra não tinha um pingo de gordura extra. E mais abaixo estava. Olhei para minha própria palma. Lembrando da sensação que acabei de sentir, uma camada de suor frio brotou na minha testa. O número 21 surgiu inexplicavelmente na minha cabeça. Reddit contos e afins. Chloe. Julian pegou casualmente uma camiseta branca e a vestiu, cada palavra saindo de forma contida. Desculpa, eu acho que entrei no quarto errado. Minhas pernas ficaram fracas de medo. Meu cérebro entrou em curto-circuito completo, e eu só conseguia murmurar desculpa repetidamente. Saia. Julian reprimiu as emoções. Eu tinha acabado de tocar na maçaneta quando corri de volta para a cama dele, me cobrindo bem com o cobertor. Quase ao mesmo tempo, Alexander empurrou a porta do quarto. Julian, aquele lote de tulipas aéreas que você comprou está quase chegando. O chefe quer que você dê um endereço específico. Escondida debaixo das cobertas, nem tive coragem de respirar. Julian respondeu. Entendi. Os passos de Alexander se aproximaram de repente. Julian, você nunca gostou de flores. Não me diga que é para uma garota. Julian deu um leve Como se tivesse encontrado a fofoca mais suculenta, Alexander se jogou na cama em choque, esmagando meu pé. Que diabos, isso se mexe? Julian, você arrumou um animal de estimação? Não é da sua conta. Cai fora e vai treinar. Alexander já começava a desconfiar quando Julian o empurrou com força para fora do quarto. Ele puxou o cobertor. Meu rosto estava vermelho por ter prendido a respiração, meu cabelo bagunçado, e eu ofegava por ar. Quanto tempo você pretende ficar na minha cama? Não foi minha intenção. A expressão de Julian mudou um pouco. Fingir ser fofa não vai funcionar. Arrume suas coisas e vá embora antes de hoje à noite. Ok. Depois de um mal-entendido tão grande, mesmo que Julian não me expulsasse, eu não teria coragem de continuar morando sob o mesmo teto que ele. Quando meu irmão soube que eu ia me mudar, assumiu que eu tinha entendido as coisas e parado de brigar com nossos pais. Jason acenou com o celular, relutante, mostrando minha foto de perfil de tulipa. Chloe, vamos manter contato. Alexander arregaçou as mangas. Você está morto, Jason. Tem muita coragem de paquerar minha irmã pelas minhas costas. Ela ainda é uma criança. Os dois começaram a correr um atrás do outro, e os outros simplesmente pararam de treinar. Quando uma pessoa está em apuros, os outros só aumentam o caos. Recuei silenciosamente daquele campo de batalha. Quando as pessoas se sentem impotentes, acabam voltando a ser como crianças esperando para serem buscadas. Buscando, inconscientemente, conforto na pessoa de quem gostam. Olhando para a janela de conversa com meu namorado online, reuni coragem e digitei devagar. Já pensei sobre isso. Quer se encontrar?
Estou na Universidade H. Quando eu estava prestes a apertar enviar, uma voz familiar veio do banheiro próximo. Ah, amor, me dá um abraço. Hoje me assustei. Preciso de um beijo para me sentir melhor. Amor, comprei suas tulipas favoritas. Você pode me dar a chance de te entregar pessoalmente. O rosto intimidador de Julian se sobrepunha à voz grave e rouca do meu namorado online. Minha mão tremeu, e a mensagem foi enviada. Sem hesitar, imediatamente a desfiz. O som de um celular caindo veio do banheiro. O sorriso de Julian desapareceu antes mesmo de se formar completamente. Corri até o quarto, peguei minha mala e fui direto para o portão principal da base. Meu batimento cardíaco e minha respiração estavam um completo desastre. O pesadelo daquele dia realmente havia se tornado realidade, mesmo que Julian e meu namorado soassem parecidos. Sempre achei que meu namorado, secretamente apaixonado e grudado online, e o distante e asceta, Julian, eram duas espécies totalmente diferentes. A diferença entre eles era maior do que entre um humano e um cachorro. Mas a mesma mensagem de voz vinda do meu contato fixado me forçou a encarar essa verdade fria e dura. Alexander soltou a gola do Jason e me parou. Chloe, por que você está saindo tão apressada? Vou pedir para a mamãe e o papai virem te buscar. Meu celular continuava apitando com notificações. Julian estava enviando uma torrente incessante de mensagens. Bebê, eu vi. Por que você desfez a mensagem? Será que eu fiz algo errado? Amor, onde você está agora? Podemos conversar? Qualquer coisa está bem. Só não me ignore. Você não ama mais seu filhote mais leal. Mesmo através da tela, eu podia sentir sua impotência e pânico. Na verdade, fiquei um pouco curiosa para saber como seria aquela expressão lastimosa e despedaçada no rosto normalmente frio e arrogante de Julian. Reprimindo esse pensamento bizarro, balancei a cabeça suavemente. Alexander, não ligue para a mamãe e o papai. Vou pegar um táxi direto para o campus. Alexander assentiu. Isso também funciona. Vou pedir um tempo para o Julian e vou com você. Tudo bem, eu posso ir sozinha. No meio da frase, a voz baixa e fria de Julian de repente ecoou acima da minha cabeça. Eu vou te levar. Assim que ele disse isso, todos ficaram um pouco surpresos. Os olhos de Alexander pareciam dizer: desde quando Julian se tornou tão terno com as mulheres? Não quero incomodá-lo para fazer uma viagem especial. Baixei a cabeça, evitando contato visual com o homem. Julian pegou minha mala de forma dominadora. O cheiro leve e elegante nele era exatamente o mesmo do cobertor. Não pense demais. Está só no caminho. Eu também vou para a Universidade H. Seu tom indiferente me fez secretamente torcer para que ele pudesse permanecer tão arrogante e indomado no dia em que descobrisse a verdade. Nunca fui boa em rejeitar pessoas para começar. Mesmo enquanto Julian colocava minha mala no carro, eu não conseguia articular uma recusa adequada. Só conseguia encarar e sentar no banco de trás. Chloe, você é a caloura no Departamento de Ciência da Computação da Universidade H. Sim, respondi em voz baixa. Entre os calouros da sua escola tem uma garota com foto de perfil de tulipa, cujo ID de jogo e nome do WhatsApp é Love Size de cola? Segurei firme a barra da saia. Eu não jogo, não a conheço. Julian raramente suavizou o tom, soando quase suplicante. Se souber alguma notícia dela, pode me contar imediatamente? Ela é minha amante. A palavra amante bateu forte no fundo do meu coração. Eu planejava ficar em silêncio o caminho todo, mas não pude deixar de perguntar. Você se importa muito com esse relacionamento online? Claro, ela é a primeira pessoa de quem eu gostei, e será a última. Ela já tinha concordado em me encontrar, mas agora está me ignorando. A voz de Julian foi baixando gradualmente, quase murmurando para si mesmo, os cantos dos olhos ficando levemente vermelhos. Eu sugeri contato. As pessoas mudam. O tom de Julian era firme. Depois que ela apareceu na minha vida, todos os outros ficaram pálidos em comparação. Nessa vida, só vou amá-la. É impossível eu me apaixonar por outra pessoa. Ah, então receio que você esteja destinado a morrer sozinho. Depois de chegar à escola, Julian se ofereceu para adicionar meu WhatsApp para que pudéssemos trocar informações a qualquer momento. Recusei. Desculpe, meu círculo social é muito pequeno. Provavelmente não vou cruzar com sua namorada, então não posso te ajudar. Depois de dizer isso, arrastei minha mala e fui em direção ao prédio do dormitório sem olhar para trás. Não percebi Julian parado no lugar, encarando minhas costas com um turbilhão de emoções complexas nos olhos. Depois que já tinha me acalmado completamente no meu dormitório, desbloqueei meu celular. Julian vinha me mandando mensagens novas, quase sem parar. Lembranças de momentos doces com meu namorado online passaram pela minha mente, alternando com a imagem de Julian me dizendo friamente para parar de agir como mimada. Depois de um momento de hesitação, bloqueei o contato fixado no WhatsApp. Sempre fui alguém propensa a fugir. Quando era pequena, meus pais levaram meu irmão mais velho para a cidade para ganhar a vida, deixando eu, de 2 anos, para trás com meus avós no interior. Sempre que parentes perguntavam se eu guardava ressentimento dos meus pais, eu apenas balançava a cabeça e me recusava a responder. Todos me elogiavam por ser sensata, obediente e bem comportada. Mas só eu sabia a verdade. Eu estava evitando inconscientemente as emoções e problemas que não conseguia lidar. No ensino fundamental, os professores da vila frequentemente me elogiavam por enterrar a cabeça nos livros para estudar todos os dias, enquanto as outras crianças corriam soltas. Mal sabiam eles que eu tinha web novels escondidas dentro daqueles livros didáticos.
Os delinquentes da turma vasculhavam toda a escola, sem nunca suspeitar que a pessoa que quebrava seus recordes de jogos era, na verdade, o estudante calado e de fala suave. Meus pais só descobriram quando chegou minha carta de aceitação na universidade que a filha dócil e sem reclamações deles não havia se candidatado ao curso de ensino. O curso que eles consideravam mais adequado para uma menina. Para coisas que estão destinadas a permanecer sem solução, mesmo se ditas em voz alta, é melhor deixar os mal-entendidos como estão. Resumindo, eu nunca mudaria por ninguém. Nem mesmo pelos meus próprios pais, nem pelo namorado que eu mais amava. Naquela noite, quando a presidente do meu dormitório voltou, ela me deu um abraço caloroso. Estávamos na mesma turma, e ela foi a primeira amiga que fiz quando o semestre começou. Chloe, por que você não assistiu a live do Julian hoje? Você nunca perdeu um único antes. Enquanto falava, ela desbloqueou o tablet e o colocou entre nós. Na tela, Julian estava na sua conta principal de jogos, e eu apareci numa conta alternativa obscura. Ao ver aquele nome de usuário e foto de perfil familiares, meu coração disparou. A presidente do meu dormitório também ficou confusa. Por que o Julian está tão estranho hoje? O que aconteceu com a arrogância de sempre de "vocês são todos só camponeses"? Julian ajeitou o headset, seus cílios longos parecendo um pouco úmidos. Amor, eu sei que você está olhando. Tanto a presidente do meu dormitório quanto eu congelamos. Do ponto de vista do meu namorado online, ele não deveria saber que eu adorava assistir às transmissões ao vivo do Julian. Amor, eu já te disse antes que se eu te visse, te reconheceria imediatamente. Eu estava convencido demais. É verdade que pessoas apaixonadas têm uma conexão especial, mas isso não muda o fato de que eu sou um grande idiota. O chat ao vivo explodiu com comentários. Esse ainda é o nosso arrogante e invencível Julian. E quem diabos é Baby? Quem quer que você seja, saia do corpo do nosso Julian agora. Meu Deus, ele está pedindo perdão para a namorada? Julian olhou para cima, como se encontrasse o meu através da tela. Como pude ser tão estúpido? Você esteve ao meu lado o tempo todo, e eu só agora percebi. Amor, minhas mensagens não estão chegando. Eu realmente não tive outra escolha a não ser conversar com você nessa live stream. Amor, Julian engasgou levemente, mesmo já tendo te conhecido muitas vezes como Julian. Mas quero te ver mais uma vez como seu filhote mais leal, tá bom? Quanto mais eu ouvia, mais algo parecia errado. Desbloqueei meu celular e descobri que meu irmão tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp algumas horas atrás. Chloe, o Julian me pediu seu WhatsApp mais cedo. Mas no momento em que abriu, ele olhou para sua foto de perfil e apelido, e imediatamente se trancou no escritório. Foi estranho. Ah, ele também me perguntou por que eu disse que você não sabia jogar nenhum jogo naquela época. Reddit, contos e afins. Eu estava dizendo a verdade. Eu realmente não sei o que há de errado com o Julian. Tudo de repente fez sentido. Então o Julian já sabia que eu era a namorada online dele. Eu achava que isso seria revelado mais cedo ou mais tarde. Eu só não esperava que fosse tão rápido. O número de espectadores na transmissão ao vivo continuava crescendo. Esse tema em alta estava subindo rapidamente. Hesitei por um momento. Então tirei Julian da minha lista negra. Não importa qual identidade. Regra número 2 do nosso acordo de 3 pontos. Comunicação mínima, encontros mínimos. Você mesmo disse isso. Ele respondeu cheio de remorso. Amor, aquele acordo de 3 pontos foi a pior decisão que já tomei na vida. Devo ter levado um chute na cabeça de um burro para sugerir algo tão ridículo. Estou me arrependendo tanto que meu estômago está ficando verde. Podemos fingir que tudo que eu disse antes é vazio, por favor? Você não gosta de meninas doces, mas meu armário está cheio de vestidinhos. Se a gente se encontrasse, só ia aumentar a irritação, então vamos esquecer. Ele ficou tão ansioso que parecia querer digitar 800 palavras por segundo, enviando um monte de erros de digitação. Depois disso, Juliana optou por apenas enviar mensagens de voz. Amor, como eu não ia gostar. Naquela época, no jogo, você só dizia algumas palavras suaves e me deixava hipnotizado feito um idiota. Eu não sabia que você era minha namorada Tulip. Eu só continuava sentindo que você era parecida demais com ela. Sua voz, sua personalidade, até suas roupas. Senti que essas características pertenciam exclusivamente à minha namorada, por isso agi como se não gostasse delas. Amor, minha explicação é terrível? Desculpa, não deveria ter sido feroz com você. Você pode fingir que eu enlouqueci depois de ser mordido por um cachorro, ou que fui envenenado por cogumelos alucinógenos. Amor, estou lá embaixo no seu dormitório. Ao ouvir isso, puxei as cortinas e olhei. As noites de outono no norte eram frias. Julian estava vestido de forma leve, parado sob o poste de luz, projetando uma longa sombra. Só de ficar ali, ele parecia uma cena saída de um melodrama. Coloquei um casaco fofinho e desci as escadas. Uma luz brilhante brilhou nos olhos frios do homem, e ele subiu os degraus 2 de cada vez para me cumprimentar. Querida, por que você está vestindo tão pouco? Está com frio? Balancei a cabeça. Julian raramente sorria como um tolo. Ele espirrou deliberadamente algumas vezes. Eu também não estou com frio, de verdade. Embora se pudéssemos ir para algum lugar dentro de casa só nós dois, talvez fosse um pouco mais quente. Mas tudo bem, amor, eu realmente não preciso... É melhor você me chamar de Chloe. Os cantos dos lábios de Julian foram caindo gradualmente, parecendo incrivelmente injustiçado. Amor, por que você está sendo tão fria comigo? Você não disse para eu não agir de forma fofa o tempo todo? Você quebrou as regras.
Julian parecia tão desconfortável quanto se tivesse engolido uma mosca. Falando com dificuldade. Eu estava errado, querida. Por favor, não guarde rancor de um porco idiota como eu, tá bom? A palavra idiota inexplicavelmente me atingiu o lado engraçado. Tentei segurar o riso até meu corpo inteiro tremer e acabei pisando na beirada da escada. Quando eu estava prestes a cair, Julian me segurou a tempo. As roupas do homem eram finas e o calor do corpo em chamas era escaldante. Eu podia ouvir o som do coração dele. Mesmo eu insistindo repetidamente que estava bem, Julian ainda estava preocupado e me arrastou para o hospital para um check-up. No fim, não só não encontraram absolutamente nada de errado, como também perdemos o toque de recolher do dormitório. Sem escolha, tive que seguir Julian de volta à sua base. No caminho, o homem continuava pedindo desculpas e admitindo a própria culpa. Se eu não tivesse visto os cantos dos lábios dele se curvando para cima, como se estivesse segurando o riso, eu poderia realmente acreditar que aquilo não foi de propósito. Julian abandonou completamente sua habitual distância. Ele falava de forma absurda. Finalmente percebi que um filhote grudado online pode ser tão sufocante na vida real. Talvez minha irritação fosse óbvia demais. Julian realmente ficou em silêncio na segunda metade da viagem, parecendo incrivelmente injustiçado. Ao chegar ao quarto, olhei para as tulipas que preenchiam o ambiente e acariciei delicadamente as pétalas, tão finas quanto asas de cigarra. Meu humor sombrio foi se iluminando aos poucos. Julian sugeriu: quer jogar alguns jogos juntos? Você me disse para mudar meu ídolo de esportes antes, e agora eu gosto do time da APIs. Você é rival deles, então é melhor não jogarmos juntos. Sentei na beirada da cama. Julian manteve uma postura meio ajoelhada, olhando para mim. Parecia prestes a se despedaçar, a voz embargada. Querida, deixe o passado morrer com o ontem, e deixe o futuro nascer com o hoje. Hã? O eu de ontem não é o eu de hoje. Finja que o Julian anterior desapareceu. Deixa eu ser seu fã agora, tá bom? Ou posso mudar o nome da minha equipe para AP Wires. Chloe, eu realmente não sei mais o que fazer. Ao ouvir a fala de Julian, me senti ao mesmo tempo divertida e de coração apertado. Amor. Julian limpou a umidade nos cantos dos olhos. Eu gosto de você. Me dê uma chance de te conquistar de novo, por favor. Não importa o quanto você me afaste, eu não vou desistir. Enquanto eu estava atordoada, Julian abraçou minha cintura com coragem, esfregando a cabeça em mim. Ou você pode gritar comigo para desabafar sua raiva. Pigarreei, tentando manter o rosto impassível. Julian, aqui. Você não acha que está agindo como um grudado agora? Foi a primeira vez que fui tão direta com alguém, e assim que falei, percebi que talvez tivesse sido dura demais. Naquele momento, Julian respondeu com firmeza. Au, au, miau. Fiquei sem palavras diante da atitude descarada dele. Desde que você esteja disposta a falar comigo, amor, posso ser um gato ou um cachorro. Posso fazer qualquer coisa. O tom de Julian ficou ambíguo. Só então percebi que ele estava usando deliberadamente uma blusa justa, semi-transparente com decote amplo, deixando a silhueta perfeitamente marcada. Os olhos dele eram como ganchos, me encarando sem piscar. Ele parecia um verdadeiro espírito de raposa. Me seduzir é uma falta. Pensei comigo mesma, mas o que saiu da minha boca foi: tira isso. Julian hesitou por um momento, então tirou a blusa lentamente. E agora era a minha vez de ficar atordoada. Já que você pode fazer qualquer coisa, é melhor mostrar suas vantagens. Sussurrei no ouvido dele com intenções maliciosas. O homem riu sem entender nada. Amor, será que Alexander sabe que a irmã bem comportada dele tem esse lado? Assim que Julian colocou a mão no cinto, me espreguicei, deitei na cama dele e fechei os olhos. Um pouco sonolenta. Vou dormir. Julian ficou ali, curvado, paralisado no lugar. Depois de um bom tempo, ele se endireitou, fechou a porta para mim e foi tomar um banho frio. No dia seguinte, os meninos se reuniram para discutir quem era a deusa capaz de transformar Julian em um caos chorão. Simplesmente havia poucas mulheres ao redor de Julian. Não demorou para que a investigação deles apontasse, de forma surpreendente, diretamente para mim. Alexander e Jason disseram em uníssono. Besteira! Minha irmã nem segurou a mão de um cara. Além disso, eles nem são do tipo um do outro. Acordada pelo barulho, empurrei a porta sonolenta e saí do quarto do Julian. Alexander esfregou os olhos, quase perdendo o equilíbrio. Ei, você! Me ajuda a procurar. Tem alguém aí parada? Sim, sua irmã. O coração de Alexander pareceu despencar. Chloe, por que você está no quarto do Julian? Hesitei por um momento, desviando do problema principal. A roupa de cama do quarto estava em casa antes de tudo ser limpo. Ficou inabitável. Então você poderia ter me pedido para reservar um hotel para você. Antes que Alexander terminasse, Julian chegou apressado. Que hotel? Vocês não estavam só tentando adivinhar quem é a garota de quem eu gosto? Não precisa adivinhar. Eu gosto da Chloe. Só algumas palavras simples. Mas o cérebro de Alexander parecia ter travado. Reddit, contos e afins. Depois disso, ele tentou forçar uma expressão calma para os outros. Certo? O Julian está só brincando cedo de manhã. Um dos meninos deu um tapinha no ombro de Alexander. Uau! Alexander, encara a realidade. O ranking da sua irmã nesta temporada é até maior que o seu. Os lábios de Alexander tremeram. Chloe, você...
Você jogou pelas costas da família e até entrou em um relacionamento online? Como isso pode ser? Você sempre foi a mais obediente e sensata desde pequena. Julian se colocou na minha frente. Seja ela obediente ou não, ela é a Chloe. Ela faz o que gosta e não precisa responder a ninguém. Alexander lentamente recuperou a compostura. Julian, namoro online é tão ilusório. Como você pode ter certeza de que vai gostar dela da mesma forma offline? Essa também era uma pergunta que eu mesma já tinha me feito. Julian não hesitou nem um pouco. Eu gosto da Chloe. Gosto de tudo nela. Não reconhecê-la antes foi minha própria cegueira. Eu não contei a Julian que ele também tinha sido a primeira pessoa de quem eu gostei. E, salvo acidentes, provavelmente seria a última. Só que eu ainda não tinha superado totalmente os atos malignos dele contra mim. Então, decidi puni-lo fazendo ele me conquistar de novo. Nos dias seguintes, Julian, em sua busca por mim, acabou conquistando todos ao meu redor. A chefe do meu dormitório recebeu a nova bolsa da LV que ela sempre quis. Jason viveu com medo por dias. Depois de perceber que Julian não o tratava de forma diferente por ele ter tentado me conquistar antes, e que tudo estava como sempre, ele se transformou no nosso principal shipper. Meu irmão também tomou café da manhã feito pessoalmente pelo capitão pela primeira vez. E aí, como está? Combina com o seu gosto? Quer mais manteiga de amendoim? Meu irmão parecia apavorado. Julian, por favor, não faça isso. Você quer seu leite quente ou em temperatura ambiente? Alexander estava prestes a cair de joelhos. Estou implorando, chefe, vamos voltar a como interagíamos antes. Eu ficaria muito mais confortável assim. Julian ponderou. Prometa não interferir mais na minha busca pela Chloe e fale bem de mim com meus futuros sogros, e eu volto ao normal. Alexander. Chefe, minha querida irmã e meu melhor amigo. Uma boa garota e um velho patife. Você conseguiria lidar se estivesse no meu lugar? Julian. Tem mais alguma coisa que você precise que eu faça, irmão? Alexander ficou arrepiado por todo o corpo. Julian. Eu perdi. Não vou mais interferir, tá bom? Julian deixou de sorrir. Olha as horas. Por que você ainda está comendo? Desapareça e faça treino extra. Alexander usou uma expressão de assim é melhor e saiu feliz de mãos dadas com Jason. Quando Julian veio ao quarto me chamar para o café da manhã, eu tinha acabado de tomar banho. Eu ainda estava enrolada em uma toalha de banho sem alças. Amor. O pomo de Adão do homem se moveu. Sem notar nada de incomum, entreguei meu colar rosa da Hello Kitty. Me ajuda a colocar isso. Ok. Julian me envolveu por trás com os braços. Amor, sua cintura é tão fina e seu shampoo cheira tão bem. Amor, vira. Acho que coloquei ao contrário. Virei-me, impotente, sem esperar que Julian estivesse tão perto. Se eu me inclinasse um pouco para frente, roçaria aqueles lábios macios e rosados. Nossas respirações se misturavam. Inconscientemente dei um passo para trás, e minha cintura bateu na borda da mesa. Julian me prendeu entre os braços, se inclinou e tocou a ponta do meu nariz. Chloe, eu gosto de você. Meu rosto estava tão corado que parecia explodir, mas fingi compostura. Eu sei. Meu queixo foi gentilmente levantado por dedos finos. Os beijos ternos do homem caíram sobre mim. Primeiro na testa, depois nas bochechas, depois nos cantos dos lábios. Finalmente, ele capturou meus lábios. Amor, abre a boca! Como se enfeitiçada, obedeci. Aceitei passivamente a proximidade do homem. Recuperando o fôlego, minhas pernas fraquejaram. Julian me levantou e me colocou na mesa. Chloe, eu... Respondi suavemente. O sorriso do homem era provocativo. Querida, quer inspecionar as mercadorias? De passar de colocar um colar para isso? Eu sabia que tinha sido enganada por esse velho ladino de novo, mas ainda assim não consegui evitar me deixar levar completamente desperta. O calor no quarto aumentava cada vez mais. Esse banho foi à toa. Muitas vezes eu me pergunto, Julian é grudado, possessivo, mandão, sem vergonha e ocasionalmente feroz. Mas uma pessoa desajeitada só precisa de um amante que não possa ser afastado. Sr. Blackwood, vamos caminhar o resto da vida juntos. Fim, que Deus te abençoe.